né, viram na primeira mesa, a ideia mesmo é bater um papo com vocês, apresentar os dados conversando com vocês, fazendo perguntas, o pessoal da mesa fazendo os comentários, porque, como disse o João, essa é a natureza um pouco dessa pesquisa, a gente levanta dados, traz essas informações, mas vocês aqui de Maceió, né, as pessoas de cada capital, é que sabem, enfim, interpretar os dados muito melhor do que a gente, então a gente gosta muito desse formato. Né? De certo modo, a primeira mesa foi um pouco, acho que o copo meio vazio, digamos assim, aqui de Maceió, né? Aquele gráfico que o João mostrou, que é, né, aquela piscina de bolinhas, que é exatamente o que eu estou mostrando aqui, né, só que em outro formato, com Maceió em quase tudo abaixo da média e tal. Nessa segunda mesa, eu acho que a gente mostra um pouco do copo meio cheio, né? Tem várias coisas interessantes aqui em Maceió, mostra muito da diversidade da cultura e oportunidades da cultura. Eu vou começar destacando justamente essas oportunidades, mas antes, só para dar um dado de uma pergunta que a gente traz, os dados de Maceió são quase que idênticos aos da média das capitais, então não há nenhuma excepcionalidade aqui, que esse gráfico aqui do lado direito, a gente pergunta se a maioria das atividades que você faz longe do bairro onde mora, esse primeiro laranja maior aqui, perto do bairro onde mora, aqui o marrom, e esse mais clarinho aqui, no bairro onde mora. Né? Em todas as capitais a divisão é muito parecida com essa, sempre essa primeira barra aqui é a maior, longe do bairro onde mora, mas a gente não sabe muito dizer, enfim, né, interpretar o que é o bom e o que é ruim. Fazendo os cruzamentos, em geral, quem mais vai a atividades culturais é quem responde que faz longe do local onde mora. Provavelmente a gente tem um certo grupo que, se não fizer perto, não faz, né? Por questões de locomoção, mora mais longe, portanto toma mais tempo, custa mais dinheiro se deslocar, esse tipo de coisa. Mas o que eu queria destacar primeiro é essa tela aqui, e aqui os dados de Maceió são de fato bastante interessantes. Esses dados que a gente está mostrando aí, eles já são os dados de Maceió. O que quer dizer isso aqui, né? A gente fez para 5 atividades, a gente perguntou qual é o interesse das pessoas em fazer aquelas coisas. De 0 a 10, que nota você daria para o seu interesse em ir a shows, ir a festas populares, ir a museus ou exposições, ir a teatro ou ir a dança, né? E para quem não foi, sempre essa barra aqui de baixo, a gente vê aqui em Maceió essa barra é bem grande em várias dessas atividades. Para quem não foi, a gente selecionou quem deu nota 8, 9 ou 10 e chama esse pessoal de público potencial. A gente fez isso em todas as capitais, né? Pergunta nota 0 a 10, vê quem não foi e dentro desse grupo a gente vê quem deu uma nota alta, ou seja, quem tem muito interesse em ir e não está indo. E aqui, então, a gente fez isso para 5 capitais, desculpa, para 5 atividades em todas as capitais. O que a gente esperava? Uma capital vai ter mais interesse em show, a outra, mas nessas 5, em 3, o interesse maior entre todas as capitais é aqui em Maceió. É o que acontece com museu, esse salto. Então, né, o que a gente está mostrando nesse gráfico de museus aqui? 11% da população de Maceió, dos entrevistados de Maceió, foram ao museu no ano anterior da pesquisa. Mas queriam ter ido, digamos assim, 40%. Ou seja, se todo mundo que quisesse, de fato, conseguisse ir, metade da população de Maceió teria ido ao museu nos 12 meses anteriores à pesquisa. Né? E algo similar para dança, de 20 para 35, festas de 29 para 34, shows de 38 para 26. Festas, museus e danças são as 3 em que essas barras aqui, as barras de Maceió, esse 35, esse 40 e esse 34, são os maiores que a gente encontrou em todas as capitais. Né? Então, isso nos chamou muito a atenção. E quando eu comentei na primeira mesa que os dados de Maceió, de fato, significavam que tinha um potencial, era isso que eu estava fazendo referência. Né? É um pouco, talvez, um lugar comum, né, diante de dificuldades, a gente fala, é um desafio e tal, mas aqui, de fato, sim, esse desafio ele tem uma boa notícia, né? Tem essas coisas aqui. E aí, eu comecei destacando esse aqui de teatro, não é o maior que a gente encontrou nas capitais, mas ele é bem significativo. Teatro sai de 19 para 35, e a gente fez algumas perguntas relacionadas a teatro, que eu vou mostrar aqui em seguida, que é isso aqui.
Então, para quem foi, aqui em Maceió, 19%, a gente diz, para qual você foi? Você foi para teatro adulto? Sim. 43% das pessoas que foram ao teatro, né? A população, esse número aqui, 8%. Você foi algum musical? Entre quem foi ao teatro, 39% dos que foi. Infantil, entre quem foi ao teatro, 34%, stand-up, 28%. Então, em geral, também a ordem que a gente encontra na maior parte das capitais. Às vezes tem uma inversão, mas o mais comum é essa ordem aqui. Às vezes, musical um pouco mais para baixo, aqui vai um pouco. O teatro adulto é de fato o que a gente mais encontrou. Né? Com quem você vai? A gente também perguntou. A maior parte vai com parentes, aqui é uma exceção. Parentes sem crianças é uma maior parte. Em geral, essa fatia, que aqui, descobri essa aqui, Maceió 25%, essa aqui em geral lidera. Aqui é parentes sem criança, ou seja, eu vou com, sei lá, meu irmão, meu primo, né, mas não um casal com filhos. Né. Não sei se é alguma característica da produção teatral aqui de Maceió, né, por alguma razão, mas aqui isso se diferencia Maceió da grande parte das outras capitais. Em casal, 18%, com amigos, 12%, sozinho, 9%. Aqui tem uma coisa também interessante, a gente diz assim, a última vez que você foi ao teatro, você pagou ou foi de graça? 79% pagou, 80% arredondando aqui, 80%. É o maior percentual que a gente encontrou em todas as capitais, né, de teatro pago. Não sei, talvez vocês possam ajudar, não sei se Ana teria aqui alguma coisa a comentar sobre isso, mas não sei se isso aqui indica uma oferta baixa de teatro gratuito na cidade e ajude eventualmente a explicar esse 19% aqui de teatro Maceió. Olá, boa tarde, eu sou Ana Rodrigues, para quem não me conhece, fui produtora da Universidade Federal de Alagoas por muito tempo, sou pesquisadora da área de arte também, meu mestrado foi sobre teatro, então estou em casa, né? Sobre teatro maceiense especificamente. Então, assim, falar do teatro alagoano, esses números realmente são o que refletem a nossa realidade. Nós temos alguns problemas. Os nossos teatros, eles são centralizados em lugares de difícil acesso. Centro, né? Aqui, esse... Né? Então, nós temos poucos teatros, normalmente públicos ou do Sistema S e relacionados, e no centro da cidade. A gente não tem teatro nas periferias, por isso que eles saem. Por isso que a gente sai, né, do nosso espaço para vir para os teatros. Outra característica é o teatro adulto. A gente faz muito teatro adulto, sim, mais do que musicais e stand-ups. Até porque os musicais e stand-up são os que vêm de fora, normalmente. O teatro alagoano, ele é de peças adultas, comédias, muita comédia, né? Mas, assim, outra característica que eu notei aí, que é essa história de parentes sem criança, né? Sair com criança em Maceió é muito complicado, porque você precisa de uma infraestrutura mínima para sair. E a gente já não tem teatros com acesso. É muito difícil trazer, só se for realmente uma peça infantil. Se não for uma peça infantil, mesmo para trazer adolescentes, mesmo para formação de público, se não é um teatro de escola, é muito complicado. Quem está aqui pode até me referendar nesse ponto, né? O papel, por exemplo, da formação em teatro em Maceió, que a UFAL que faz com a Escola Técnica de Artes, nós temos uma Escola Técnica de Artes aqui que forma muito ator, inclusive ator global já saiu daqui, né? Não tem essa característica de produzir a técnica envolvida no teatro, né? A gente não tem cursos técnicos profissionalizantes em quantidade que supra essa carência do teatro aqui em Alagoas. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam. Mas esse quadro aí aponta realmente para o que o setor demonstra. O setor demonstra que nós não temos espaços públicos suficientes, nós não temos espaços privados suficientes, os grupos penam para ensaiar.
Os grupos de teatro em Maceió penam para ter um espaço de ensaio, avaliam o espaço de apresentação. Nós não temos temporadas, é muito difícil ter temporada em Maceió, então a gente não tem uma periodicidade para ir ao teatro. E o teatro maceoense se apresenta durante a semana. Outro dificultador. A gente até tem muitos espetáculos gratuitos. A Escola Técnica faz espetáculo todo ano, 2, 3 vezes gratuito. Vários grupos de teatro conseguem os teatros via teatro público, né? Conseguem os editais de acesso, fazem pouco, mas fazem ainda. Mas a gente tem espetáculos gratuitos que são esvaziados. E a gente tem teatro pago de fora que são cheios. Então, assim, o teatro daqui carece, sim, de muita coisa. Inclusive de mobilização para pressionar quem estava aqui antes de mim. Tá? E lembrando, tá? Só para dizer, eu estou aqui eu sou servidora pública, né, há mais de 20 anos, mas eu estou aqui como produtora, que já produziu Bienal, que já produziu várias coisas, e não como técnica do MINC. Eu estou no MINC. Eu sou de origem da UFAL e estou no MINC agora. Posso dar algumas interpretações sobre isso, mas aqui é a produtora falando. É a produtora que conhece realmente essa realidade teatral alagoana, que é difícil, tá? Durante a pandemia, a gente teve essa queda do teatro. Vi muito artista me pedindo ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo nem comer. Então, assim, o teatro já é... E a gente tem muitos grupos, viu? Muitos grupos. Muitos. Em Alagoas. Tá? A minha pesquisa de 2016, eu acho, sobre os grupos, na época, fomentou uma média de 54 grupos atuantes com e sem CNPJ. A minha pesquisa foi só sobre quem tem a CNPJ. Mas, ao todo, 54 grupos em Maceió. Então, a gente tem muitos grupos volantes que se formam, se destroem, fazem um espetáculo e saem, mas a gente tem muito grupo. Aí eu pergunto, quantos aqui conhecem os grupos de teatro em Alagoas? Por isso que o consumo é tão assim... As condições de consumo aqui do teatro são realmente bem claras aqui. Ana, tem uma pergunta aqui, que acho que é ligada ao tema, aqui tem depois. Aqui. Boa tarde. Eu venho de uma família de artistas e eu sou de São Paulo, mas eu vim morar em Maceió. E eu sinto muita falta exatamente de teatro aqui. Aqui eu não tenho essa oportunidade. E a minha curiosidade de participar desse evento é entender... você está falando que existem mais de 50 grupos de teatro, pelo menos existiam. Aonde esses grupos estão? Aonde eles se apresentam? Como é que eu posso saber o que está sendo levado? A gente não tem nenhuma informação, nem sobre teatro, nem sobre música. Como é que eu consigo, público, porque aqui eu sou público, consigo informação do que está sendo levado em Maceió em termos de cultura? O que todos vocês podem me dizer a respeito disso? Qual o seu nome, desculpa? Meu nome é Silvia Cardoso. Silvia, muito obrigado pela pergunta. E assim, A gente tem ouvido essa pergunta sobre em muitos informação. lugares, né? Porque assim, você é de São Paulo, a gente pegava o suplemento da Folha, o suplemento do Estado, o suplemento da Veja, tinha programação. Eu não sei como é que era aqui. E hoje, de fato, nenhum desses jornais mais publicam isso, e a gente sente... Maceió é a 10ª capital em que a gente está fazendo a apresentação. Foi a 9ª que a gente ouviu queixo assim, eu não sei o que está passando aqui. É muito difícil eu consultar, saber, sobretudo, cinema as pessoas ainda razoavelmente se viram, né? Você entra no site da rede e tal, né? Mas as coisas fora de cinema, que ainda assim há muitas queixas, né? As pessoas em todas as capitais estão se queixando muito
inclusive com uma ligação com o que a gente conversou na primeira mesa, que são os idosos, né? Antigamente os idosos mais ou menos, né, faziam isso que o João comentou, abria aquela página do jornal de programação cultural e via lá teatro, show, cinema, e hoje em dia, pelo menos uma parte dos idosos tem mais dificuldade de lidar com aplicativo, com site, com coisas desse tipo, então se sentem mais perdidos, ficam em casa, abre aquele painel de opções, sei lá, na Netflix, em qual streaming, e lá é um pouco mais intuitivo. Então a gente ouviu essa queixa de fato de todas as campanhas. Eu acho que eu tenho a resposta, Ricardo. Opa, diga lá. Fazendo Isso que a meia-culpa. gente chama vocês aqui. Fazendo meia-culpa, a gente é muito ruim de divulgação, não só no teatro, mas em outros segmentos também. Muito ruim mesmo. Durante um tempo, as informações estavam muito no perfil do Teatro Deodoro, aí também deu uma pausa no site, eles estão voltando agora. Eu aconselho seguir os perfis dos teatros, né, do Homerinho, do Teatro Deodoro. Temos aí uma necessidade de marketing cultural muito grande, a galera de jornalismo, criar os perfis, alguns perfis de saídas de Maceió Bora Sair, que postam muito no Stories. Então, eles divulgam mais, assim, mais show, mais programação dos bares, e então a gente não conseguiu uma solução para isso ainda. Alguns perfis tentaram fazer essa função, né, de divulgar a programação cultural, mas também não demos conta. Eu estava num desses projetos e acabou ficando pelo caminho. Eu penso que a gente acaba tendo pouco tempo para ensaiar, para executar, para apresentar e fazendo tudo ao mesmo tempo. E não contratando produtores, sendo tudo ao mesmo tempo, e acaba que a comunicação é uma das que fica mais prejudicada mesmo, assim. A gente não consegue uma pauta na TV, né, porque enfim, tem que ser muito específico, tem que pagar assessoria e também já é um outro custo do projeto. E que é onde as pessoas, o público em geral, assiste mais, né? E o jornal, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, a Gazeta de Alagoas passou a ter uma publicação só física aos domingos, não é isso? Então, foi toda por online, que é o jornal de maior circulação daqui. Então, a gente também tem uma vez por semana, sexta-feira, divulgação de programação cultural no TV Gazeta, no jornal, mas muito focado para o cinema, para programação do cinema, para shows. Então, o teatro está sendo muito mal divulgado. Na PENAB, na Lei Paulo Gustavo, foram muitos projetos que, com medo do esvaziamento de salas que a gente tem, foram para as escolas. Então, a gente está tendo muita execução nas escolas. Agora, o interior está se mobilizando com um movimento muito legal. Penedo, os grupos de teatro de Penedo se reuniram para a retomada do teatro de grupos e fazer casting de seleção de novos atores e voltar esses grupos produzirem e fazerem intercâmbios entre si. Não sei se eu respondi ou se eu mais me alonguei, mas é basicamente isso. A gente ouviu três coisas nas capitais, que basicamente, né, não digo opções, mas a menção que você fez foi rede social. A gente ouviu três coisas que eu achei bem interessantes nessas conversas que a gente teve nas outras capitais. Uma é que programação é o tipo da coisa que facilita para o consumidor quando ela é fixa, né? O jornal se abre lá, aqui, fulano e tal, ok, que horas é? Esse filme eu não gosto, deixa eu ver, né? Tá ali na minha frente as várias opções. Rede social, eu vi um post, e logo depois tem o meu amigo que está viajando não sei aonde, o outro que está almoçando um prato bonito e botou a foto, e depois entra uma publicidade de uma camiseta, né? E aí para eu achar de novo é muito mais difícil, enfim, a rede social tem um pouco essa dificuldade. Outra coisa que a gente ouviu, que eu achei interessante, é que assim, qual é a lógica da rede social, né? Quando você vai patrocinar um post, por exemplo, como fazem, imagino eu, muitas produções artísticas aqui em Maceió e em todos os lugares. Sei lá, vai lá, patrocina em geral com quem tem alguma relação com o teatro, né? Se trata de uma produção teatral. Mas você não foge da bolha, porque ele vai mostrar para quem gosta de teatro. Então fica um pouco mais difícil a gente começar fora das bolhas Exatamente, né? Quem tem mais já a relação com o teatro, a gente às vezes tem mais dificuldade de atingir esse público maior, né? Então esses comentários a gente ouviu nas conversas que ele teve nas capitais.
sobre esse contexto, né, do teatro. Uma dúvida que eu tenho é se vocês têm dados sobre os profissionais das áreas técnicas, né? Os técnicos do teatro, que geralmente fazem isso do teatro se movimentar, porque às vezes não é só o ator, né? Às vezes tem a produção, às vezes tem também aquela pessoa que vai fazer a cenografia, a iluminação. E aí, se a gente não fortalece essas áreas técnicas, essas áreas vão afetar também o ecossistema, né, do teatro. E aí, queria saber se vocês tinham algum dado sobre isso. A gente fez e agora está repetindo, né, João, um mapeamento da produção teatral na cidade de São Paulo, né? Isso. E aí, assim, esse é um exemplo de coisa que eu acho que quem tem que fazer é obrigação dos produtores, não é poder público. Porque dá para os produtores mapearem o que eles estão fazendo. Se der ordem de grandeza, a gente fez um mapeamento em São Paulo em 2017. E a gente fez uma parceria com a Cooperativa de Teatro de São Paulo, um grupo chamado Motim, que é o Movimento dos Teatros Independentes de São Paulo, e a PTI, que é a Associação dos Produtores de Teatro Independente. A gente briga que tem mais associação de teatro independente do que oficial, né? Mas aí a expectativa deles é que a gente fosse encontrar alguma coisa entre 800 e 900 peças passando pela cidade. A gente mapeou por ano, a gente mapeou 1.400, acontecendo desde em teatros comerciais até em escolas, né? Então, assim, esse é o único dado que a gente tem desse mapeamento, e nesse mapeamento a gente pegava a ficha técnica das peças. Então a gente conseguiu ter, no final, a gente conseguia dizer o seguinte, ó, passaram por São Paulo, né, ou se apresentaram em São Paulo X peças, algumas produzidas lá, algumas vindas de fora, e essas peças movimentaram X atores, X profissionais de iluminação. A gente conseguiu construir isso, né? E com base nisso eu fiz um estudo tentando mostrar desse pessoal quantos eram homens, quantos eram mulheres. E aí mostrar que você tem uma minoria de mulheres nos cargos principais, né? De direção, de texto. Na produção não, o número de mulheres é igual ao de homens, é proporcional. E é gozado que isso também acontece no cinema, que até é uma coisa que a gente ficava meio na dúvida por que acontecia isso, né? E a mulher só passava o homem no figurino. Que aí vem aquela coisa, a mulher que cuida da roupa, costureira, esses estereótipos, né? E a gente, quer dizer, uma boa notícia é que a gente está refazendo agora esse mapeamento, começamos a fazer agora fevereiro, meio pós-carnaval ali, junto com o pessoal da PTI, e agora de uma maneira mais sofisticada, tentando pegar a ficha técnica mais completa, que é justamente para ter essa dimensão, e a gente conseguir ter uma clareza assim, do povo que se apresenta em São Paulo, quanto por cento da produção que foi feita lá, quanto veio de fora, e essa questão dos, né, então, para cruzar então, até essa coisa da oferta com a demanda, que é o que a gente vê aí. Eu ia pedir só, Ricardo, para você daí, assim, uma coisa que aí eu deixo uma pergunta para vocês aqui, que a gente perguntou qual que é o espaço cultural que você mais frequenta na cidade de Maceió. E os teatros apareceram com força. Primeiro apareceu o bairro Jaraguá, que eu não sei se tem muito show de música, o que tem lá, porque a gente viu que, sim, a gente não é da cidade, então fica mais difícil de interpretar por que o bairro Jaraguá aparece com muita força, mas tem dois teatros que aparecem com força aí, o Gustavo Leite e o Deodoro. E aí a gente não sabe direito se tá num lugar central, o cara passa na frente. Então ele diz que ele frequenta o teatro, porque ele está ali naquela região, ele tá, né? Ou se esses teatros têm outros eventos, tem show de música, e aí atrai o público, enfim, aí a gente ficou meio tentando interpretar, né? Porque esses dados parecem ir na contramão de um baixo acesso ao teatro. Tem muito evento de escola, final de ano. Os dois. Deixa grandes eu só teatros. mostrar um pouquinho da nossa realidade, porque essa realidade que você montou aí não é a nossa, nunca, não chega nem perto. A gente não forma técnicos, então normalmente os grupos de teatro alagoano são atores que são bons em técnica, que são bons em iluminação, que me corrija, tem muita gente de teatro aqui que eu estou vendo, tá? Que faz de um tudo. Quando eu entrei, por exemplo, eu entrei em 2004 na UFAL como produtora, como programadora primeiro, depois produtora. Ninguém sabia nem o que era produção aqui, a gente não tinha esse ator produtor, né? A gente vem discutindo isso ao longo dos anos, eu venho discutindo muito isso com a universidade, porque
para mim ainda é papel da universidade formar produtores e ela não forma, os atores saem tendo que fazer tudo na peça. Essa é a realidade alagoana, tá? Não digo nem maceiense, digo alagoana. Quem faz teatro em Alagoas é o ator que se formou em atuar e quis, pela necessidade de estar no palco, faz produção. Ou então, alguma pessoa interessada que trabalha com produção de eventos, de forma geral, e que ajuda os atores a fazer teatro. Essa é a nossa realidade. O teatro precisa de produção, o teatro precisa de técnicos de iluminação, o teatro precisa de pessoas especializadas que não têm. Aí a minha crítica à minha própria instituição de origem, a UFAL, né? Que é uma crítica que eu faço direto. Quem foi meu aluno aqui, que tem aluno meu aqui, que eu dou aula de produção lá, né? Sabe que essa é uma luta frequente do teatro, não só do teatro, da dança, porque forma dançarinos e não forma produtores, entendeu? Na moda já se forma produtores, quer dizer, já sai à frente de todo mundo, e na música também. Então a realidade de Alagoas nós não temos um corpo técnico que consiga fazer o que São Paulo faz. Nós não temos um corpo técnico que consiga divulgar direito nossas peças. Então, nós não temos... Aqui, cadê o meu jornalista que está aqui? Tem um jornalista da área de... Olha ele ali atrás, meu jornalista da área de cultura. A gente conta nos dedos as pessoas especializadas nas áreas aqui. E todos se conhecem. Por isso que eu estou dizendo que tem... E essa é a nossa realidade. Marcão pode me ajudar também nisso. Então, vou passar para você que você já ia falar. Coincidiu. Eu acho que tem vários elementos aí a levar em conta, né? Esse percentual que vai ao teatro, era interessante saber desse percentual quem vai ao teatro alagoano e quem foi ao teatro para assistir peças vindas de fora. Porque do ano passado para cá, uns 2 anos, Maceió voltou a entrar no circuito de algumas peças de teatro que se fazem em circulação, né? Então, seria interessante a gente ter noção do que é desse público, o que é que ele vai de teatro e que peça ele vai. Se ele vai para uma produção alagoana ou se ele vai mais para as produções de fora. Esse é um ponto. Desculpa, a gente não tem essa pergunta. Mas posso só colocar não sei se eu estou enganado, não conheço a realidade daqui. A gente, em alguns casos, em algumas pesquisas, tentou detectar origens de coisas, ou pelo menos assim, se a pessoa sabe quem é o responsável por aquilo, as pessoas não sabem. Então, assim, né, se o grupo é dizer, sei lá, é do Sergipe, se é de Pernambuco, nem sempre sabe. Mas porque tem um elemento aí do teatro de fora que é do ator ou da atriz conhecida, que vem... o teatro global, né? Nada impediria os próprios produtores de registrarem, né, por exemplo, um teatro aqui, um teatro X qualquer, ele registrar que peças estão sendo apresentadas quais finais de semana e no final do ano dizer, das peças que se apresentaram, X dias foram peças de teatro alagoano, X peças de... Né, alguma coisa meio nessa linha. Esse é um outro problema que a gente enfrenta aqui, que são dados, né? Pesquisa, esse é um ponto. E bom saber que, acho que foi a Perol que falou, que na próxima PENAB vai ter incentivo à pesquisa, porque a gente precisa. Mas voltando à questão do teatro. O outro ponto vai na questão da produção. Nós passamos muitos anos sem ter editais voltados à produção teatral em Alagoas. Me corrijam os que são mais da área do teatro, mas, por exemplo, de 2010 para cá, nós tivemos um aumento e um incremento nos editais de audiovisual, tanto no município como no estado, bem acelerado. Mas nós não tivemos o correspondente para outros segmentos, e teatro foi um deles. E eu me lembro que... Conversando no intervalo com o Guerre, né? Sim. Ele disse que segundo ele, o último festival de teatro aqui, que ele participou, foi de 1997. Acho que é essa data. Não, teve mais. Lá mesmo no espaço que nós fazemos a gestão, que é na Pajuçara, quando ele era do SESI, o SESI chegou a promover um festival, uma mostra de teatro alagoano. Mas voltando à questão da produção, desse período de 2010 para cá, que eu me lembro, nós tivemos
Foi em 2014 que foi o Edital das Artes, né? Que foi o Elis Maximiano que contemplou os projetos de teatro. Depois disso, nós só viemos a ter, na pandemia, que foi a lei emergencial, e a partir daí a Aldir Blanc, a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc. Quer dizer, do ponto de vista de política pública, para a produção e o fomento ao teatro, nós tivemos um intervalo aí, ou uma ausência muito sentido. Isso reflete. O que aconteceu também? Muitos dos que trabalham no teatro, atores, cenógrafos, algumas das áreas de teatro que ainda atuavam em Alagoas, migraram para o audiovisual. É porque era onde o recurso estava surgindo. Tem inúmeros grupos, atores que são ícones até de grupos aqui em Alagoas, que migraram para o audiovisual porque o recurso estava no audiovisual. Esse é um ponto. Então, é preciso que a gente volte a pensar no fomento à produção. Porque, por exemplo, durante um período, mesmo sem um fomento público, eu me lembro, e eu digo isso com uma experiência de pai, que quase todo final de semana a gente tinha um espetáculo de teatro infantil em Maceió. E há muito tempo que a gente não vê produção de teatro infantil em Maceió, pelo menos com o que a gente já chegou a ter em outros períodos, quer dizer, a gente regrediu um pouco nesse sentido. Com relação aos espaços, só para finalizar, só nessa rua aqui são 3 teatros. Só nessa rua que nós estamos. Né? Nessa e na seguinte, eu estou nesse trecho aqui. Por quê? Não, é nessa rua mesmo. Nós temos aqui o Jô Soares, que é esse aqui que nós estamos. Nós temos o Deodoro, que está em reforma. E nós temos o Arena, ao lado do Deodoro. E nós ainda temos, ao lado do Teatro Deodoro, a área, o espaço, o complexo, o anexo, que para alguns tipos de espetáculo é possível trabalhar. Fora daqui ainda nós temos um teatro de um colégio, que é o Marista, aqui em cima, que é um teatro subutilizado, um teatro que eu considero muito bom, mas subutilizado. Aí nós temos o centro de convenções que aparece ali, que é o Gustavo Leite, que é para grandes espetáculos, até a pauta dele é quase inacessível para o teatro alagoano. Nós temos o Homerinho, que é mais recente, que abriu agora em fevereiro, e o Arte Pajuçara, que a gente transformou no Cine Teatro e que agora que a gente concluiu está concluindo a parte de reforma da parte de teatro. Então, tem a melhor mobilidade porque é perto de ponto de ônibus. em termos de mobilidade porque em frente à praia, então o acesso a ônibus, a Uber, a tudo facilita. Então, esse de alguma maneira é o quadro. Ou a gente volta a fomentar o teatro alagoano, ele não morreu, ele existe, ele busca espaços experimentais ou espaços novos, vai nas escolas, como a Bárbara falou, mas é necessário a gente pensar numa política de fomento para a gente voltar a ter os grupos ativos em Maceió. Obrigado. Acho que o Germano ia falar. Por favor. Deixa eu só discutir antes, Germano, só para lembrar, a gente está falando bastante de teatro, mas assim, não estou dizendo que Maceió é uma maravilha, mas assim, está longe de ser, né, estou destacando Maceió, naquela tela que o João já mostrou, está longe de ser a atividade em que Maceió está mais abaixo em relação a outras capitais, né? Está abaixo da média, mas você vê essas bolinhas aqui, não sei se vocês conseguem ver onde vocês estão, né? Que, enfim, a produção de Maceió, Maceió está esse marronzinho aqui, eu acho. Assim, tá ali, né? Enfim, né? Outras capitais um pouco assim. Desculpe, Germano, por favor. Opa, e aí galera, meu nome é Germano Pereira de Lira, uma pessoa me conhece como Germano Munganga. Sou natural do estado do Ceará. Falo isso do estado do Ceará e aproveitando também uma felicidade. Obrigado. Obrigado, João. O que acontece? Eu sou do estado do Ceará, mas estou aqui desde 2003. Consegue me escutar agora, tá bom? Pode de Deus. Mas assim, em resumo, eu sou cearense e nesse caso, eu tenho um técnico de artes visuais pelo IFP, né? Tem design de embalagem pela Nassau e estou no período de engenharia florestal. Eu falo essas informações porque uma pergunta da moça que ela falou, referente à agenda, essas coisas, eu acredito, Guilherme, que essa roda de conversa, assim, primeiro era para apresentar a segunda mesa primeiro, mas depois ia a primeira. Porque a galera da secretaria, eles pegam um ensaio e a gente tem muita informação para passar para eles, e a gente precisa ser ouvido também, e a galera vai embora, aí acho uma covardia isso aí. Mas, referente ao turismo, eu acredito que
a culpa, se for culpar alguém, é parte das secretarias, porque lá, assim, na minha cidade mesmo, até em Fortaleza, a galera costuma divulgar as peças teatrais, os eventos, através dos hotéis, em contato com guias turísticos e tal. Porque eu, turista mesmo aqui, não sabia, assim, além de ter dificuldade com sotaque no início e tal, eu não sabia onde é que estava tendo um evento. Por mais que eu gostasse de desenhar, por mais que eu tivesse um técnico em artes visuais, aí eu acredito que nesse caso, assim, cabe às secretarias, tipo, não sei, através de algum edital, ou não tem contato com os hotéis e tal, já que o fluxo de turista é constante. Então, que ela falou, eu discordo um pouco, porque o que acontece? Eu consegui ser contemplado nos projetos e consegui, tipo, ajudar 2 institutos. E um desses institutos, que foi no Village Campestre, lá eles dão aula de teatro, de todos os parâmetros referentes à parte teatral. Embora não seja teatro, embora não seja formado, isso traz até umas vivências, umas lembranças boas, porque como sou cearense, e lá a galera não é formado, tem muito paixão de Cristo. Aí a galera se forma, começa a tentar e tudo e tal, e não tem certificado, não tem nada, mas acaba aprendendo a profissão, não sei, fazendo pesquisa. Referente a parte teatral, onde está localizado, eu acredito realmente a parte de incentivo, tanto dos familiares como financeiro. Eu moro na parte alta. Aí, só para vir para cá, eu estou agora indo lá por causa da minha miniatura que nasceu e tal, está com 3 meses. Mas assim, para vir para cá, hoje pela tarde foram 2 horas. Aí uma pessoa que não tem condição, às vezes não tem dinheiro nem para passagem. Como é que se diz? Ele já chega cansado do trabalho. Aí por mais que, por exemplo, meu amigo Pierre, ele, uma peça teatral, então qualquer um aqui, por mais que a pessoa queira prestigiar, se pegar à noite, no meu caso que moro em Rular, a pessoa pode vir e até aquela porcentagem que você não tinha lá, acho que um grupo de amigos, a galera se sente mais seguro vir uma galera junto, porque tipo, se você voltar 10 horas, 11 horas, às 22 horas, 23 horas, já não tem ônibus para voltar, é um pouco perigoso. Se você pedir Uber para Rio Largo, dependendo do bairro, ele não vai, aí assim, eu acredito que realmente é a parte financeira. A gente mostrou naquela tela que a gente chama de público potencial, né? Essa aqui. O público potencial é muito grande, a gente está falando mais do que dobrar, mesmo no caso do teatro, né? E a gente pergunta para quem não foi, por que as pessoas não vão, né? E aí uma parte deles não tem interesse, então veja, não é aquele grupo do público potencial, esse é todo mundo, inclusive quem deu nota baixa por seu interesse. Não me interessa. E depois, falta de tempo e questão econômica são as principais. Então, aquele grupo potencial, por que não vai? Então, uma das principais razões é a falta de tempo, que tem a ver com questões de transporte, de locomoção, que o Germano estava destacando. O que a gente tem ouvido, né, João, com frequência, é que raramente, quer dizer, a pessoa chega em casa e sai, né? Então, quando ela chega em casa, ainda mais durante a semana, é claro, ela chega em casa e fica. Então, que é o que você falou, Germano, se o cara demora um tempão para voltar para casa... Então, em geral, tem que ser mais ou menos próximo do trabalho dele, né? Um deslocamento mais fácil, vamos dizer assim, você tentar pegar a pessoa entre o trabalho, nesse período, entre ele, ou seja, ele teria que chegar em casa mais tarde, né? Ele sair do trabalho e tentar fazer alguma coisa, alguma atividade cultural lá. Mas assim, considerando que nós estamos falando do teatro, que não é uma coisa que nós temos hábito de fazer. Então, por exemplo, se a gente for para a música, que você vai mostrar depois, vai ser outro quadro. Tá? Só lembrando que cada linguagem tem um quadro. Perfeito. Esse quadro do teatro é porque o alagoano não tem o hábito de ir ao teatro. Ele não fomenta esse hábito nos seus filhos, infelizmente, com raras exceções. E a gente já teve o problema já teve uma época que a gente fomentava muito teatro infantil, hoje não mais, né? Então tem toda essa dificuldade para o teatro. Eu só comentar uma outra coisa que a gente ouviu também em outros locais ligados ao teatro, tinha uma adaptação de horário por conta dessa questão de as pessoas irem para casa e depois ter que sair, se o teatro é 8, 9 horas, gente puxando o horário de teatro mais para cedo, inclusive para atrair
das pessoas mais velhas, isso é uma coisa que a gente ouviu em várias cidades, e também essa história de que, diferentemente do audiovisual, que pega muito o adolescente e o jovem, é justamente onde está o buraco do teatro. Você vê aí, a gente tem teatro infantil e teatro adulto, mas não tem um teatro que fale com o adolescente, né? Falando das coisas que a gente ouviu por aí. Aí voltando um pouco aqui, né, a gente tem esse aqui, eu comentei com vocês, é o maior que a gente encontrou na pesquisa sobre o potencial de museus, e a gente também tem algumas perguntas sobre museus. Uma delas é, para quem foi, a gente pergunta qual foi o último museu que você visitou no Brasil. A maior parte aqui em Maceió dá uma resposta genérica, um museu aqui em Maceió, e diz o nome do museu. Aí depois disso tem o Museu Hotel Brandão, Caso Marechal Deodoro, cito genericamente, né, o bairro de Jaraguá, aí outras cidades, Museu de Penedo, São Paulo, Gramado, né, lá no Rio Grande do Sul, Teatro Deodoro, Museu de História Natural da UFAL, Goiânia, Recife, enfim. Então, ao todo foram 33 museus ou exposições mencionados. Tem um dado aqui interessante que é, as pessoas aqui de Maceió citaram 13 museus, museus em 13 capitais diferentes. Acho que são 13 cidades, Ricardo. 13 cidades. 13 cidades, 8 capitais diferentes e várias outras cidades dentro de Alagoas. Exatamente, inclusive dentro de Alagoas, né? Ali, por exemplo, de Gramado. Ou seja, você tem bastante gente que sai de Maceió, vai para outro lugar, e não é que eles saem para fazer isso, não é que eles, né, saiu, sei lá, de Maceió e foi para Gramado para assistir uma peça de teatro lá em Gramado. Foi lá, viu as coisas e viu uma peça desculpa, aqui é museu, né? E viu um museu lá, depois o Museu de Cera, né, que é um museu que tem lá em Gramado e tal, né? Mas eu acho que isso é um sinal de que tem potencial. No sentido inverso, ou seja, a gente de outras capitais que veio aqui para Maceió e foi ao museu, a gente tem só de 3 capitais, né? Aracaju é uma, me lembrei qual é, uma é São Paulo, a outra eu me esqueci o que é. E aí, como alguém de fora, eu vejo que isso é muito comum em algumas capitais aqui do Nordeste, talvez Salvador seja um pouco uma exceção, que é, sei lá, começa a mim, para onde você foi nessas férias? Fui para Maceió. E aqui, para onde você foi lá? Fui na Praia do Francês, você sabe, isso não é Maceió, não é isso? Estou enganado? Praia do Francês não é aqui. Justamente, então assim, a pessoa fica no hotel em Maceió e durante o dia fica passando para Maragogi, enfim, né, vários outros lugares. Né? E não aproveita muito, daí, não sei se é uma questão de público, de interesse desse turista, mas por falta de oferta, não aproveita muito a própria cidade. João, dizer um negócio aqui, claro, só para contrapor essa informação, eu sou João Lemos, estou presidente da FOCOART, como Marcelo é pequeno, todo mundo se conhece, todo caboclo se acha na rua. E aí, eu queria fazer só uma observação nesse sentido, do turista que vem para Maceió, porque tem crescido de forma muito discreta, e para a gente que está aqui, que trabalha com a cultura popular tradicional e o artesanato através da FOCOART, a gente tem recebido muita procura através do nosso Instagram, porque o pessoal, quando acessa, eu acho, essa parte da cultura tradicional, do Notório Saber, e aparece a FOCOART, e às vezes eu acho que o pessoal acha que é algum centro cultural, algum espaço de memória, e a gente tem recebido muita procura de turistas, agora na baixa temporada, querendo saber como é que chega na casa da bordadeira, querendo saber como é que chega na casa do mestre de cultura popular, querendo saber se tem algum mestre griot. Tem tido uma procura muito interessante desde 2023 para cá no nosso Instagram. Então, há sim aquele grande público que vem só para dormir em Maceió, que vai para Maragogi, que vai para as praias, mas também tem aparecido um público que não aparece, eu acho, aqui nesse dado seu. Esse público tem procurado justamente no Notório Saber desses mestres, né? Não sei como é que isso tem sido visualizado, porque atrelado a tudo que a gente está vendo aqui, tem algo por trás que é a comunicação. A gente tem uma comunicação no Estado voltado para as coisas do lugar, que é muito precário. Está aqui Jamerson, que nós trabalhamos juntos no Jornal Dia, e Jamerson tem fundamento no que eu estou dizendo, sabe o que eu estou dizendo. Até para a gente publicar uma matéria voltada para algo do lugar,
existe resistência. Eu digo porque quando eu comecei a estagiar no dia, lá em 2016, você estava entregando sua pesquisa e eu estava iniciando o meu estágio, eu precisei convencer o conselho editorial do Jornal Dia, que é o jornal impresso do domingo, e convencer Deraldo, ele sabe que Deraldo é uma pessoa muito boa, se sensibilizou porque o Deraldo tem uma quadrilha junina, então tem um pé dentro da cultura, e abriu para que eu fosse para o interior escrever editorias de cultura especiais para os mestres. Mas isso é um caso. Mas anterior a eu chegar no jornal, o jornal só publicar material dessas turnês que vem de fora, principalmente ligado ao teatro, ao show e tal. Então, por trás de toda a problemática que a gente vai encontrar aqui em cada eixo está a comunicação. Infelizmente, nós temos um jornalismo em Alagoas que ainda não valoriza com excelência isso que é feito nas comunidades, nas periferias, nos espaços mais distantes da zona rural. Você tem só uma noção, para eu encerrar essa fala, da importância dessa questão da comunicação? Pela primeira vez na história da cultura de Alagoas, o Guerreiro de Santa Joana d'Arc, que é uma tipologia de manifestação que tem no povoado do Cal, a 30 quilômetros de Água Branca, que está a pelo menos a quase 5 horas daqui de Maceió, de distância, o mestre Deca nunca tinha apresentado publicamente o Guerreiro Santa Joana para uma assessoria de imprensa. E foi através da Focoarte que a gente conseguiu fazer com que a Gazeta fosse ano passado, devido à Semana dos Patrimônios e Culturais, uma lei que nós conseguimos aqui no Estado, de 14 a 22 de agosto, fazendo uma releitura a partir da ideia do que é folclore e cultura popular. E dentro dessa perspectiva, para você ter a noção, o Deca está lá no povoado Cal, em Água Branca, há pelo menos 50 anos, fazendo uma manifestação, mantendo o Guerreiro de Santa Joana, que faz um recorte histórico da Revolução Francesa. E aí um homem desse, com esse notório saber, sendo patrimônio vivo do Estado, por causa da dança de São Gonçalo, que ele também dança lá, ele nunca teve a oportunidade de mostrar. Um saber que é registrado, vamos dizer assim, conhecido, porque ele é o detentor desse notório saber. E aí, vou passar para a Ana, por essa perspectiva, você entende a complexidade das diásporas no setor cultural de forma geral. Por trás tem uma comunicação que ainda não é, de fato, excelente. Peço desculpa aos meus amigos aqui jornalistas, mas quem é da área, Bertrand e Jamerson que está aqui, que lida diretamente, vocês aqui, a gente que está dentro do setor cultural, a gente percebe que há muita resistência, porque muitas vezes eles acham que não tem valor nenhum divulgar, não vai dar like, nem vai trazer status para aquele portal, não vai dar engajamento. Obrigado. Só para, antes de passar a palavra para vocês, só para contextualizar um pouco do espaço cultural e dos museus em Maceió, tá? Os espaços de cultura de Maceió, normalmente aqui são públicos. Então, esse Museu Tabrandão aí, que eu tive a honra de trabalhar por muito tempo, 4 anos, é um museu de história que conta a história do povo alagoano, né? Tenta, pelo menos, e está há anos fechado. A gente tem problemas sérios porque ele pertence à universidade e a universidade está sem recurso. Então ele está caindo e está fechado. Ele era a grande referência de Maceió para museus. Se eu estiver falando besteira, me corrija, tá? E se brincar vai cair mesmo, é verdade. Então, o maceioense, por anos de trabalho do Museu Tabrandão e de outros museus, que a gente tem o Museu de Arte Sacra, tem outros museus em Alagoas, mas principalmente pelo trabalho do Tabrandão, fez uma geração que tem o hábito de ir ao museu. Desculpa, ele está fechado há quanto tempo? Desculpa. Ai, meu Deus, já faz uns 10 anos, né, gente? 10? Não. Pois é. Não, Ana, quando a gente estava na gestão... Foi quando? Foi quando, professor? A gente estava aberto lá durante o período da gestão, que a gente estava lá, você comigo, a gente estava aberto. Estava aberto ainda, professor? Não, a gente abriu o museu... Ele foi meu chefe, gente. A gente abriu o museu... Mas foi o quê? Uns 5 anos, professor? Uns 5 anos, né? Foi antes da pandemia. Mas foi antes da pandemia. Em 2017, 2018 já estava parte dele sem poder ser acessado. Isso. É porque assim, ele foi fechando aos poucos.
pela falta de manutenção mesmo, porque é um prédio histórico, e prédios históricos têm problemas estruturais que o dinheiro público não está dando conta, como todos os museus, eu acho, do país. Acho que isso ajuda muito a explicar alguns resultados do museu. Isso. O que acontece? O alagoano, ele teve essa formação do museu. A gente fez trabalho de base com escola pública por muito tempo, trouxe mestres, né? Era o lugar dos mestres, era o lugar... A gente tinha um evento de cultura popular durante toda quinta-feira lá, que trazia os turistas, o Engenho de Folgueiros, que trazia os turistas. E esses espaços foram fechando, né? Hoje a gente tem o MISA, que não faz o mesmo trabalho do Theo Brandão, desculpa dizer, que é estadual, né? Você pode ver que o Teatro Deodoro foi citado como museu, e não é um museu, é um teatro, né? Então, assim, a gente tem a nossa pinacoteca, que é universitária, também está fechada, né? Vai reabrir, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, ela reabre, mas foi uma luta interna, porque ela também pertence à universidade, nós temos muitos equipamentos pertencentes à universidade, né? Então, a Pinacoteca vai reabrir, graças a Deus, mas com um trabalho muito forte dos técnicos, inclusive, da universidade. Desculpa eu puxar a sardinha para o meu campo. Mas, assim... Só um segundinho antes. Tem uma última pergunta de museu, mas quem sabe se conclui a tua fala. Tá certo. Pra gente depois passar para a resta. Eu queria aproveitar o contexto para citar um exemplo que é bem sucedido, né, do Ceará, que são os museus orgânicos, né, que casam os mestres da cultura popular com espaços musealizados. E aí a gente está num lugar que tem um turismo muito forte, um turismo que procura os mestres e os patrimônios vivos de Alagoas, mas que não encontra museus orgânicos aqui em Alagoas, que são os museus que transformam os ateliês, as casas desses mestres, em espaços de visitação, uma vez que esses mestres já recebem visitas constantemente, mas muitas vezes sem ter a infraestrutura apropriada para essa visita. E aí, esses museus orgânicos do Ceará, eles são inclusive um projeto do SESC. Então, como é que o SESC, como é que o Estado e a Prefeitura podem tentar se inspirar nesses museus orgânicos, que inclusive devem trazer do Nordeste dados bem diferentes da situação que a gente apresenta aqui em Alagoas. Deixa eu fazer só um complemento, por favor. Só uma coisa, comentando que em Recife a gente ouviu ponderações na mesma linha, né, da ênfase e importância dos museus orgânicos. Então, a gente ano passado, a FOCOART conseguiu junto ao governo do Estado sancionar, eu só não me peçam agora a numeração, mas lá no link da bio do nosso Instagram está lá, não é a lei, essa lei que institui a Semana dos Patrimônios Vivos, também reforça uma série de coisas, inclusive a questão dos museus orgânicos. Porque hoje a gente consegue, está aqui a turma da FOCOART e alguns, a gente consegue fazer esse meio de campo, desde o turista, do pesquisador, do aluno, de quem tem interesse, daquela pessoa que gosta de consumir, de estar junto com o mestre, para poder aprender mais, saber mais sobre aquele saber. A gente conseguiu instituir via lei estadual, não só a questão dos museus orgânicos, como também dos espaços de memória. Foi uma conquista também no edital da Lei Aldir Blanc, eu acho que teve, não sei se foi no primeiro, não sei se foi agora no segundo, eu não lembro mais, que a princípio a proposta foi aprovada para sair no edital, para que contemplasse esses espaços de memória. Não é? Então a gente tem tentado, por quê? Porque nós já temos experiências exitosas dentro da ideia do campo do patrimônio vivo. Para quem não tem acompanhado, a FOCOART já instituiu 11 leis municipais de reconhecimento desse notório saber no estado de Alagoas. É 10%. Eu considero as 11 como 10%, mas o estado tem 102 municípios, então a lógica seria os 12%. Né? Mas a gente tem a lei já instituída em 11 cidades, mais 9 cidades que discutem a lei. Ou discutem ou tramitam já o projeto de lei. Então as nossas últimas 2 cidades agora, Tanquitarca e Atalaia, que abriram o processo para o reconhecimento desse notório saber. O que eu quero dizer com isso? Porque os grupos têm um ineditismo aqui para o Estado, evidentemente.
que nós temos a política estadual do patrimônio vivo, que esse ano completa 20 anos, é uma política que desde 2010 não tem nenhuma reformulação. E foi a partir dessa perspectiva de não haver atualização na lei estadual que nós, da FOCUAR, começamos a aproveitar os nossos encontros nos municípios, nas regiões, e transformar esses encontros também no ato de conquistar e mobilizar politicamente esses municípios. E aí a gente conseguiu, através de cada atividade dessa nas regiões do interior, aplicar uma lei. E nós temos hoje já 2 cidades modelos que a coisa funciona de forma coerente e prática, que é Coqueiro Seco, que é aqui do lado, e a cidade do Pilar. Nas 2 cidades, os grupos que viraram patrimônios vivos, Chegança, agora a última foi a Orquestra Passo Gordo, no Pilar o Boi do Canário, o Clube Leão de Aço, os Caçadores. Esses grupos eles já conseguiram se organizar de tal forma que eles já conseguem receber esses visitantes, eles têm sede, eles conseguiram organizar seus espaços e transformar também essa bolsa incentivo que eles recebem de forma vitalícia, que os mestres recebem um salário mínimo e meio, com reajuste anual, e os grupos 2 salários mínimos e meio. É muito importante dizer isso, porque qualquer ação de vocês dentro da ideia do campo do patrimônio, eles podem sim virar patrimônios vivos. Eu tenho dito, chamado os prefeitos e os secretários, a associação lá, um exemplo que eu vou dar só para encerrar, a associação dos artesãos lá do Feliz Deserto, que trabalha com a palha da taboa. Ela tem um saber muito próprio da região, do município, daquele lugar. É a mesma coisa do peixe-baque lá na cidade do Pilar. Só tem lá. Você vai rodar o mundo inteiro, mas aquela perspectiva de produção artesanal só tem lá. Aquele saber precisa ser protegido e repassado dentro da sala de aula na comunidade. Então, João, para fechar aqui, dentro dessa coisa que o nosso amigo ali falou, já existem pequenas ações dentro desse universo. Agora, claro, que para que a gente consiga dar essa vazão, não é, de chegar na ponta, chegar no grande público, não é fácil, porque a gente tem por trás a questão da comunicação que não ajuda. E, complementando, para encerrar, é muito importante eu falar sobre isso, porque eu senti falta na pesquisa, quando falo em festas populares, você deve, não sei se vai conseguir chegar, mas é importante falar de festa popular porque nós estamos tratando de um estado cujo... Deixa eu aproveitar isso. A gente destacou... Ricardo, eu queria só concluir essa parte desse espaço, que se a gente não concluir, porque eu já vi que o cara de Maceió aqui, ele conclui várias vezes, né? Primeira, segunda vez. Então, eu queria concluir essa parte de espaços culturais, já coloca de festas populares. Só para destacar o seguinte, ele falou dos teatros, mas se a gente pegar esse bloco aqui, esses 3 blocos aqui, né, bairros, praças, parques, praia, orla, a gente está falando sobretudo de uma cidade ou de moradores que frequentam, veja, a pergunta é qual é o espaço cultural que você mais frequenta, né? Frequentam a rua, digamos, os espaços abertos, né? É uma cidade em que, muito mais que espaços fechados, né? O museu, que nem está aparecendo lá para baixo, nem apareceu aqui no gráfico, a gente está falando de espaços abertos, bairros, praças, parques, comunidades. Né? E eu queria dar alguns exemplos. Mais de 100 locais. Né? Eu queria dar alguns exemplos justamente do que o Ricardo está falando, né? E foi feita uma pergunta aqui, quantas pessoas a gente entrevistou? 600. Em 600 pessoas entrevistadas, foram citados 100 locais diferentes. Quando você fala qual que é o espaço cultural que você mais frequenta. Sendo que você tem aí 40% mais ou menos que não souberam responder. Ou seja, Não, presencial, pergunta presencial. Então o que eu queria, só que assim que a gente percebeu na resposta, pelo jeito você conhece estatística, né? Então, em geral, o pessoal quando faz uma pergunta aberta te dá as principais respostas e outros. O que a gente fez foi abrir todos os outros, tabular um por um, para conseguir, e aí que a gente pegou essa coisa da diversidade e da importância não só dos grandes equipamentos, dos equipamentos icônicos, mas do conjunto das regiões da cidade que são mencionadas, né? Então as pessoas falam da praia, elas falam de parques, de praças, falam de espaços religiosos, de igrejas, falam de estádios de futebol, de ginásios. Em muitas cidades, pistas de skate são nomeadas, os shoppings, os cinemas, os teatros. Queria só ler algumas das coisas que foram
citadas aqui para vocês de bairros. Jaraguá, Ponta Verde, Benedito Bentes, Pajuçara, Jacintinho do Prado, Xanda Jaqueira, Cidade Sorriso. De praça, Praça Multieventos, Praça Mirante de Jacintinho, Osmão Loureiro, Parque Municipal de Maceió, Praça da Formiga, Padre Cícero, Bela Vista, Eduardo Santos, São José, Graciliano Ramos. Aí há algumas praias citadas, Igrejas dos Mormons, Eventos Católicos, Assembleia de Deus, Igreja Dom Bosco, Batista, Sagrado Coração de Jesus, Museu Tel Brandão, Misa, Museu Palácio Floriano, Museu de Arte Sacra, Pierre Chalita, entre os museus. Aí outras cidades, Marco dos Corais, Marechal Deodoro, centros e associações sociais, Centro de Referência de Assistência, Associação Beneficente Santa Lúcia, Associação de Moradores de Chã Nova, escolas são citadas, aula de capoeira, afroché, quintal cultural, a UFAL foi citada, o Centro Universitário de Maceió. A diversidade é gigante. Eu não sei se vocês conhecem um projeto chamado CELS em São Paulo, que são escolas e tal. Em São Paulo, que a gente tinha 3.000 entrevistas, quer dizer, um volume muito maior, 33 CELS diferentes foram citados como espaço cultural que a pessoa mais frequentava, escolas. E o nosso público entrevistado, 16 anos ou mais. Ou seja, muita gente mais velha ia na escola porque tinham outras ações lá. Bom, assim, falando essa parte aí, tipo, não é por causa do espaço demográfico não, São Paulo é muito grande comparado a Alagoas. Aí talvez, assim, através dessa pesquisa teve mais sorte de achar uma galera que frequentava. Não, mas aí na verdade não é nem sorte, aqui a gente precisa de uma amostra maior. Porque uma coisa que a gente não consegue fazer aqui em Maceió é apresentar o resultado de acesso por região da cidade. E a gente sabe que se a gente fizer isso, vão ter regiões em que o acesso vai lá para cima e outros em que o acesso vai lá para baixo. Né? Eu trabalhei com uma média aqui, mas a gente sabe que vão ter diferenças muito grandes. Se vocês pegarem a nossa pesquisa, o que está no site de São Paulo e do Rio, que a gente tem análise por bairro, vocês vão ver a diferença. Né? Mas aí o ideal seria a gente ter uma pesquisa aqui com 1.000 entrevistados, 1.200, para poder fazer esse olhar regional. E a gente brinca que assim, quando a gente olha essa pesquisa, vai ter gente que vai olhar ela, vai sentir falta de um olhar mais amplo. Por que não entrou a cidade pequena? Por que não entrou a cidade média? Por que não entraram as áreas rurais? Né? Tinha gente comentando comigo de trabalho em cidades rurais e como o contexto provavelmente é totalmente diferente. E às vezes o que a gente sente falta é do oposto, de um olhar mais aprofundado na cidade para que essas diferenças regionais apareçam e para que facilite o trabalho do poder público. E como a gente está vendo, não é só o espaço cultural icônico tradicional que a população quer. Muitas vezes é um trato na praça do bairro, é um show que chegue lá, é um evento que chegue lá, mais perto dela ali, né? Sobre isso, eu acho que tem um comentário da polícia. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Ábia. Eu acho que pode ter uma falsa impressão, porque as pessoas mencionam a coisa dos bairros e de ruas, mas o que a gente vê é que nesses espaços você não tem ações que aconteçam nesse espaço coletivo ou nesse espaço público. Eles acabam virando pontos de referência para uma série de empreendimentos privados, os quais têm uma programação específica. Por exemplo, no bairro do Jaraguá, você tem uma região ali que concentra algumas casas de show e as pessoas mencionam o bairro, mas aí pode dar uma falsa impressão que a gente tem uma cidade democrática com atividade na rua, com atividade nas praças, e isso não poderia ser mais em verdade, porque vários desses espaços citados aí, eles na verdade viram pontos de referência, mas o que a gente vê é um acesso à cultura taxado, uma produção cultural muitas vezes pouco arriscada no sentido de apenas validar modelos que dão certo mercadologicamente, as inovações, seja na música, no teatro, no cinema, não tem espaço para se apresentar nesses lugares. E aí eu acho que essa informação especificamente, ela dá essa impressão que a cidade é um pouquinho mais democrática, um pouco mais de espaços públicos do que na verdade ela é. Né? Então, só observação. Ricardo, vamos para a festa. A gente também perguntou sobre festas populares. Senão o João vai ficar bravo na mesa aí. A gente vai falar de festa popular e música. Acho que não é surpresa para vocês, imagino, né? A festa junina aqui
em Maceió é a festa popular mais frequentada, né? Então a gente, para quem disse que foi a festa popular, a gente perguntou qual foi. 87% das pessoas que foram citaram festa junina, isso dá em relação à população toda 25%, então a gente está falando aí de 1 em cada 4 pessoas aqui em Maceió foi a festa junina, né? Blocos de carnaval em proporção menor, desfile de carnaval um pouco menor ainda, né? E a gente também perguntou, além dessa, se você foi mais alguma outra festa popular. Aparece com grande destaque as festas religiosas, né? Paixão de Cristo, Pastoril, São Jorge, coisas assim, né? Mas também festas de boi, festas sem terra, acampamento Farroupilha, sempre Farroupilha, não sei o que está fazendo aqui, porque nós lá no Rio Grande do Sul, mas enfim. Só para perguntar, vocês deram opções ou a pessoa... A gente deu essas aqui. Então assim, você foi a alguma festa popular típica ou folclórica nos últimos 2 meses? Fui. A gente logo de saída perguntou, você foi à festa junina? Você foi ao bloco de carnaval? Você foi ao desfile de carnaval? Por que ele fez isso? Porque a pesquisa foi feita em algumas capitais, né, logo depois do carnaval. A pesquisa foi feita em 2024, mais ou menos entre fevereiro e maio, né? Não lembro exato quando aqui em Maceió quando foi. Acho que foi abril. Então a gente estava com receio de que o carnaval fosse roubar a cena, porque, eu não digo que em Maceió, mas no geral, né? Porque em algumas capitais foi logo depois do carnaval. Então você foi qual? Eu ia falar carnaval, né? Eu falei, vamos primeiro já apresentar a festa junina de cara, junto com o carnaval, para a gente ter uma dimensão melhor. Então, repito, a pesquisa em alguns casos foi feita logo depois do carnaval, né? Foi até meados de maio a nossa pesquisa, em algumas capitais a gente já descobriu maio, a coisa da festa junina já começa a acontecer. E mesmo assim, a festa junina foi a mais citada em todas as capitais. Em Recife fica meio pau a pau ali com o carnaval, mas Salvador, Rio de Janeiro, que eles têm um carnaval muito famoso, a festa junina ganha assim, disparado, né? Aqui nem tem. A gente perguntei exatamente por causa disso, né? Por exemplo, o desfile mesmo, que vocês chamam de desfile de carnaval, a gente até tem blocos aqui, mas não tem a relevância que tem em outros lugares, entendeu? E quando você fala, por exemplo, bloco de carnaval, a gente fala de prévia. Estou errada? O que é a uma gente prévia? fala de prévia. O que seria uma prévia? É porque no carnaval, pouquíssimos pontos de Maceió têm alguma movimentação. A gente diz bairros de periferia específicos. Esse ano alguma coisa na orla teve, mas nosso carnaval é de prévias. São 2 semanas antes tem uma prévia, depois uma semana antes tem outra prévia, e o carnaval é esvaziado porque o povo sai daqui. É uma prévia de algo que não acontece aqui. A gente sai, vai para Recife, vai para Salvador, ou a periferia, e nós mesmos não sem fazer nada. Uma coisa importante disso que você está falando, a gente em Recife ouviu a mesma crítica, né? E a pessoa até tirou um sarro bom, que ela falou, bloco de carnaval, desfile de carnaval, isso é pesquisa feita por carioca, né? Porque também em Recife eles não reconheciam da mesma maneira, mas por outras razões. Mas eu entendi, a prévia é mais parecido com o quê? A prévia é o carnaval antecipado, só que é um carnaval de rua, com blocos, mas desfile não rola aqui. E daí a importância... Blocos ainda vai, mas desfile não. E aí daí a importância de a gente ter uma pesquisa local e que entenda exatamente a realidade da cidade para adaptar as questões, porque assim, a gente, por uma questão de custo e comparação, a gente trabalhou com praticamente o mesmo questionário. E aí o que a gente fez foi incluir essas questões abertas para ver se aparecia alguma coisa local, né? E a pergunta, vamos dizer assim, uma que a gente tem visto das conversas, que a gente precisa melhorar muito, e eu não sei ainda qual que é a fórmula, e até deixo a pergunta para vocês aí, como medir melhor festa popular? Porque a nossa pergunta é, você foi a uma festa popular, tradicional ou folclórica? Agora, como é que eu separo? Quem vai separar uma coisa da outra? Porque tem muita gente que lê o festa popular pelo conceito de assim, um grande evento que vai muita gente.
É popular porque foi muita gente, não nesse sentido de uma coisa tradicional, regional e tal. E é um desafio, assim, tipo, como eu consegui pegar esses outros detalhes e não ser ofuscado por essa ideia de carnaval e festa junina, que são de fato muito fortes, né? Eu acho que o pessoal pode falar até melhor do que eu aqui, mas essa ideia de desfile de carnaval realmente é coisa de carioca. Aqui não rola isso, né? Tem, mas assim, não é reconhecido pela maioria da população. Isso é uma realidade, infelizmente. A gente tem, inclusive a gente tem uma liga de blocos e uma liga de escola de samba. A gente tem uma liga de escolas de samba, a liga carnavalesca, inclusive bem atuante. São duas, não é isso? Isso. Só que a comunidade, de uma forma geral, não vê, é invisibilizada mesmo, tá? Se eu estiver falando besteira, eu corrijo. E diferente da realidade da gente, no Recife o povo tem muita troça. Porque eu acho que lá na pesquisa alguém deve ter falado sobre troça no Recife. Agora, só voltando aí a questão do São João e fazendo um recorte do que Carlito fala muito, no período do carnaval, na semana do sábado do Zé Pereira à quarta-feira de cinzas, o Carlito defende uma tese do levantamento que ele fez, de pesquisa. Todo mundo é que sabe quem é Carlito Lima, que pelo menos 200 mil maceioenses saem de Maceió. Porque houve no passado, eu acredito aí que no fim, ali nos anos 90, para pegar o novo milênio, houve um descrédito de ter carnaval na cidade e do ponto de vista turístico que Maceió era uma cidade de descanso. Carlito faz muito essa observação, não é? Então a gente tem essa queda. E desfile, realmente, desfile é uma coisa que não existe. Por exemplo, o quarto faz a ressaca, a gente fez a ressaca sexta-feira, um mês depois do carnaval. Então há mas não chega nem perto de desfile. Eu nunca ouvi falar que a não ser o mestre prego com a Gaviões da Pajuçara falando da agonia de botar a escola na rua, né? E das outras escolas de samba. Sobre essa questão da pergunta de festas populares, né? Quando, assim, individualmente, quando eu penso em festa popular, ou eu vou me confundir com shows, ou eu vou lembrar de festa junina e carnaval. E fica muito nisso quando eu penso em festa popular. Quando eu penso em manifestações mais tradicionais, eu lembro de folguedo. Folguedo é um termo que eu não posso confundir com outras coisas. Então, talvez um termo possa fazer a pessoa parar e não responder por impulso, São João ou Carnaval. E aí tem que ter esse termozinho que faça a pessoa parar e pensar. Porque quando penso em festa popular, ou eu vou me confundir com show, ou eu vou me reduzir a esses dois, né? São João e Carnaval. Aí fica a sugestão. E aqui em Maceió, em Alagoas como um todo, a gente tem os folguedos ainda, graças a Deus. Tão mastigados aí pelo poder público, tão capengas, mas a gente tem a tradição do folguedo. Então, quando a gente fala em festa popular, para mim, né, e para muita gente, tem o Agosto Popular, né, que são as festas em comemoração à cultura popular, e tem o Natal, porque tem o Alto de Natal, tem... Isso aparece nessa outra pergunta, que qual é o evento cultural mais importante da sua cidade? Aí aparece aqui Natal, o boi, mas aí eu vi que lá apareceu o pastorio, né? Apareceu o pastorio em algum momento. Apareceu o guerreiro, que vocês tinham comentado. Sim. Coco de roda. Isso. Folia de Reis, capoeira, Bumba Meu Boi. Se bem que Folia de Reis a gente já não tem mais em evidência na cidade, né? Dá pelo menos há uns 20 anos, desde a morte da mestra lá do Rio Novo, que a gente não tem incidência de reisado na capital. Eu fiz um levantamento esses dias que Paulo, que estava aqui mais cedo, me pediu, rapidamente, não lembro mais o que foi. Ele deu nos dados da Focoarte o que era que tinha funcionando de forma ativa dos grupos tradicionais. E aí eu, infelizmente, cheguei num dado muito triste para ele, que a gente não chegava a 15 tipologias dentro do município. A gente já chegou a ter só dentro de Bebedouro 14 grupos de guerreiro, só no Bebedouro. E hoje a gente tem aí quase 15 a pulso.
Claro, eu estou falando dos segmentos tradicionais. E esses novos formatos do maracatu, que eu não incluí nessa pergunta dele. Porque se eu falar das movimentações culturais do município, vai aparecer os afoxés, os maracatus, os sambas e tal, os sambas de roda. Mas quando eu falo em manifestação da cultura tradicional, a gente não chega a 15. Isso é muito preocupante hoje, porque a gente está para publicar agora, as meninas estão aqui, o novo mapeamento da FOCOART, que vai abranger 42 municípios de Alagoas. E um trabalho feito orgânico, sem incentivo de ninguém, sem investimento de ninguém, é a gente pegando van, moto, jumento, carroça, para chegar na casa dos mestres acompanhados. E aí a gente viu que das 37 manifestações que a FOCOART identificou, vocês sabem que do dado muito... todo mundo ouve falar que no registro do Dr. Brandão tem 28 manifestações. Sendo que nós temos aí algumas manifestações que nunca entraram nesse registro oficial. João, só explica melhor para a gente que não... Então, vocês mapearam 37 Isso. E em Maceió, quantas acontecem em Maceió? Dentro de Maceió, exatamente, são 13. Tá. Aí a gente pegou, descobri aqui Isso é na super pesquisa, importante. 24, mas assim, muitas delas são coisas muito genéricas, como shows, eventos musicais, festas regionais, a pessoa dá só essa responsabilidade. Não, mas foguedo não é festa, tá, gente? Tem que ver essa que o homem colocou não ali. é festa. Foguedo é grupo de cultura popular. Pastoril, guerreiro. Grupo de Quem está tradição. falando é o grupo. Mas, tipo assim, pastoril e guerreiro aparece citado. A citação folguedo não aparece. Então, mas é aquilo que o mesmo falou. Se no ato da pesquisa, da pergunta, tivesse colocado na pergunta como um todo, inserido além do carnaval, São João e foguedos, apareceria com mais evidência a questão do folclore ali. Você está dizendo assim, ser estimulado o folguedo. Sim, como foi estimulado São João e carnaval, se tivesse foguedos, tinha aparecido muito mais coisa. Por isso que, assim, nessa linha dessa pesquisa local, você ter uma lista, por exemplo, em Maceió, dessas 13 manifestações e perguntar, não é muita coisa e dá para fazer. Lembrando assim, tem mais, porque o João é de uma associação, nós temos outras. Então, tem mais. O João pesquisa dentro da associação dele. Não, essa pesquisa que a gente faz da FOCOART, ela é geral. Se você chegar na Sopal, na Lical, chegar em qualquer outra associação, vai dar no mesmo, porque e aonde a gente pode ver os dados? Nós acompanhamos os mestres que procuram a gente dos outras associações, né? Nós temos, a FOCOART é uma federação estadual, mas tem as associações nas cidades, né? E aqui tem algumas. Mas os dados da FOCOART não estão só inerentes a membros da FOCOART, é geral. E dentro do município só tem isso. Algumas ações foram feitas com o projeto Foguetes na Rede no passado, mas ações pontuais, que não chegam, pelo menos não considero como volta, por exemplo, que colocaram um grupo de chegança na sala de aula, mas não... Vou responder isso só porque tem... só porque é bonitinho. A gente colocou lá qual a importância que você dá para educação, saúde, segurança, iluminação pública, serviço de esgoto, papapá. Como vocês podem imaginar, cultura foi caindo, ficou na frente, acho que de esporte, programação para idosos e mais alguma coisa. O que a gente fez em termos de metodologia? Tirou todas as outras e deixou só cultura. Então, tem essas questões compartilhadas. Considero a arte e cultura essencial para a minha vida, para o meu bem-estar, 84% dizem que sim. As respostas aqui são muito parecidas em todas as capitais, assim, uma ou outra tem um pouco diferente, mas Maceió está mais ou menos batendo como geral. Eu prefiro a arte e cultura brasileira do que a arte e cultura estrangeira, 82% sim, preferem a arte e cultura brasileira, né? Isso aqui em algumas capitais do Nordeste aparece com mais força do que, por exemplo, no Sul e no Sudeste, né? A arte aqui sempre dá uma divisão um pouco maior. A arte tem que se preocupar mais em ser bela, em divertir, do que em discutir temas sociais e políticos. A maior parte concorda, ou seja, a maior parte acha que sim, a arte tem que ser bonita e tem que divertir mais do que ficar discutindo questões sociais. Essa proporção aqui em Maceió mais ou menos casa com o que acontece nas outras capitais, mas vejam que aqui dá um pouco mais de divisão aqui, né? Mas olha o que eu achei bom.
número, viu? Que bom. Eu pensei que ia dar uns 80. Tem gente que acha alto, eu concordo com Fala você. besteira. Eu concordo com ela. Tem gente que também acha, devia ser muito mais. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá ótimo. Pra nossa realidade, gente, eu tô falando besteira, tá ótimo. E aqui para encerrar, já que a gente está, desculpa, Germano, passa para... Tinha um homem que fala, Germano. Não é bem rápido, né? Essa Então, parte da arte, tipo, a minha arte mesmo, no meu caso, né? Eu tenho um público, tenho uma galera que gosta do meu estilo, e eu faço arte para mim. Tipo, tenho essa ganância de fazer arte para mim, com meus sentimentos reciclados e tal. E é uma arte verdadeira, e a galera acaba, tipo, comprando e tudo, levando aquele sentimento. Aí o que acontece? Em algumas exposições, tipo, já chegou algumas pessoas, isso aqui meu filho sabe fazer. Meu filho de 3 anos sabe fazer isso aí. E teve outras situações que uma senhora me pegou pelo braço e ficou emocionada, disse, olha, realmente se lembrou meu esposo que faleceu. E aí, assim, é muito interessante referente a essas pesquisas, essa porcentagem, né, 65%. Só reforçando o que o Ricardo falou, que a coluna da esquerda faz mais sentido quando a gente lê o recorte de cada grupo. Então, por exemplo, a questão de identidade racial, a gente já tem no nosso site uma lâmina, uma apresentação dessa só com foco em raça, e aí dá para ver as diferenças de resposta, se o cara se diz branco, se o cara se diz preto, se o cara se diz pardo, etc. Agora você colocou as opções para as pessoas, A gente né? colocava isso e perguntava de 0 a 5, nesse caso, de 1 a 5, que nota você dá para essa importância? Então, Aí, 1 e 2 a gente para consegue Alagoas, muito disso aí é para inglês ver. A gente acha que aqui... Eu falo, gente. Mas tá certo, eu pensei exatamente nisso. É que aqui a gente acha que tem uma coisa do politicamente correto. Por outro lado, a gente já ouviu muito nas outras conversas que, por exemplo, nessa questão do idoso, precisa ter uma coisa que leve em conta a realidade dele. Né? Nas questões de raça também. Então, assim, apesar de eu achar também que tem uma coisa do politicamente correto, né, nessa resposta, eu acho que hoje tem uma tendência maior a você cobrar temas relacionados à sua realidade. a sua cor da pele, né? Para cobrar, sim. Agora, realmente, para o público responder... De fato, ele dá aquela importância toda. João, só falar uma coisa, tipo, infelizmente a galera não está mais aqui, assim, do Secud, do FEMAC, etc. Mas existem os artistas invisíveis, tipo, a galera que está longe dos editais, que passam em situações complicadas. Como eu falei, eu passei nos projetos, eu estou fazendo oficina tanto no Xande Bebedouro como no Village Campestre. Isso. Aí lá tem 2 institutos, tanto o Instituto Cidade Ativa como o Instituto da Criança e do Adolescente do Xande Bebedouro. Lá eles vivem por conta própria, fazem coisas que a FEMAC, o Secult, assim, não chega perto de fazer. E às vezes quando a pessoa vai pedir ajuda, eu tenho esse projeto aqui, como é que vocês podem ajudar de alguma forma? Às vezes as empresas, que nem a Embratim, ou então as Casas de Jardim, eles chegam junto, mas a conversa que eles falaram aqui, bonitinho e tal, não é dessa forma não, tá entendendo? É totalmente diferente. Teve alguns colegas meus aqui que eles não falaram, já com medo de represárias, fulano falou aqui no Secult e vamos pá. Aí assim, acontece mais ou menos assim. E só para fazer um expurgo, tipo, o FEMAC é como se fosse um ponto, assim, para um artista, para qualquer artista chega, poxa bicho, é um refúgio, é um porto seguro, eu tenho que chegar lá e tal. Mas assim, eu e alguns colegas, a gente passou tanta situação chata, que ali eu evito como fosse um imã ao contrário, sempre me repele, entendeu? Mas é o que acontece. E aí, para encerrar mesmo, né, a gente fez uma pergunta um pouco exploratória, eu imagino de pensar um pouco como que vai abordar questões de gastronomia e tal. E a gente pergunta qual você considera que é o prato típico da sua cidade. Aqui em Recife dá sururu e cuscuz, não sei se... Desculpe, opa! Recife foi semana passada. Aqui em Maceió foi sururu e cuscuz, os mais citados. Recife dá cuscuz. Você disse logo Recife, porque a gente já pertenceu a Pernambuco. Eita. Aí você disse logo Recife e pronto, todo mundo mais Mas aí, então, são esses resultados. Cuscuz serve, né? Como sabemos todos. É muito forte aqui nas capitais do Nordeste. Acho que Aracaju não apresentou, não lembro dos resultados, mas acho que a impressão que eu tenho de Aracaju até talvez Fortaleza, não sei. Cuscuz é muito forte, não sei como é em Salvador.
Então é isso, enfim, não sei se você gostaria de fazer algumas considerações finais. Eu queria assim, fazer uma bem rápida. Uma vivência que aconteceu, eu dando uma oficina de desenho e de pintura, como eu tinha falado para você. Aí chegou uma criança de 7 anos e a galera fazendo bullying com ele e tal. Ah, tá fedendo a lama, não sei o quê. Eu disse, não, mas tá fedendo a lama não sei o que, deixa tirar seu cabelo. Ele, não tio, o que acontece? Eu pedi para meus pais para vir fazer essa oficina de desenho e pintura. Mas na verdade eu estava assim, com meus pais fazendo sururu, pegando sururu e tal. Aí eu disse, poxa, mas tu se garante, né? E aí, como é que tá o sururu? Aí o cara deu uma aula como se fosse uma pessoa com doutorado e tal. Mas assim, como é importante a cultura chegando nas periferias e tal, essas coisas que infelizmente a galera só pensa no turismo, só pensa na parte de baixo. E assim. Turismo sol e mar. Eu fui guia, eu sei o que é isso, de sol e mar. Para terminar, né, já que a gente não vai ter mais fala, eu queria convidar vocês mesmo para chegar mais junto do Ministério da Cultura. Aqui eu estou produtora, né? Mas agora eu sou servidora do o governo Lula, desculpa fazer esse merchan, gente, mas é porque muita gente não conhece o nosso trabalho ainda. O governo Lula abriu escritórios estaduais do MINC nos estados, tá? E esses escritórios funcionam para apoiar vocês, inclusive nas diligências, na relação com o poder público. A gente fez vários chamamentos de setores. Estamos devendo artes visuais, né, Levi? Estamos devendo para vocês. A gente fez ano passado, no retorno das conferências, mas a gente não voltou mais. Quem quiser nos procurar, a gente fica, nossa sede já está funcionando, sem computador ainda, mas está funcionando, na frente da Assembleia Legislativa, aqui no centro, naquele prédio antigo, que hoje tem governo federal, mas que era do Ministério da Fazenda, eu acho, de frente à Assembleia Legislativa, tá? Somos 3, então tenham paciência conosco, respondemos tudo e falamos tudo. Quem não tem meu contato pode pegar, meu contato é público, eu só dou conta de um celular, então é para tudo. Então, eu acho que muita gente aqui já me conhece, mas quem não me conhece pode pegar meu contato. A gente está lá todos os dias para atender vocês com relação aos problemas da PENAB. A gente recebe também, a gente indica como é que faz para conversar com eles, para dar entrada nos processos administrativos, para pedir alguma coisa que foi errada. A gente explica como é que vira ponto de cultura, né, minha colega que virou ponto de cultura há pouco tempo. A gente tem esses trabalhos de divulgação dos projetos do Ministério da Cultura aqui no Estado. Então, estão todos convidados. Muito obrigada pelo espaço do merchan. Obrigado, João. Eu vou pedir licença a vocês, porque eu tenho reunião na sede da Focoarte agora. Desejo que voltem a Alagoas para sentir a magia e o encanto da nossa cultura popular tradicional. Sigam as nossas redes sociais e, João, estou às ordens e agradeço o convite. Tião me disse que tinha feito essa indicação, então levem o meu abraço lá para o Tião e estou às ordens que vocês precisarem. Agora eu vou precisar sair. Volta 9 mais 18. Valeu. João, Guilherme, obrigado. Gente, queria agradecer muito a vocês. Queria fazer um agradecimento especial aqui à Fabiana, do SESC, por favor. O Léo, o cara do som, cadê o Léo? Não apareceu ainda? Já foi? Então deixa eu... Tá aí? Léo? Eu posso tentar não sair dele, né? Eu chamei ele do cara do som, porque a camisa dele é cara do som, né? Que ajudou a gente, ajudou a montar todo o circo aqui. A gente foi muito bem recebido. Joana, Carolina, que ajudaram aqui, fizeram uma produção. Aniversariante de amanhã, o Ricardo, que a gente está junto aí correndo as cidades. E agradecer muito a participação de vocês. Como vocês viram, é fundamental para sair do dado bruto para uma interpretação um pouco mais clara de por que deu resultado assim ou assado, né? Essa discussão com vocês. Germão, Ana, o João, muito obrigado pela participação de vocês. www.culturanascapitais.com.br. Provavelmente amanhã essa apresentação já está lá.
Tá, a gente gravou tudo aqui, o vídeo de todas as bobagens que nós falamos vai estar disponível para vocês escreverem lá. Que mais? A gente já tem lá uma apresentação só de gênero e uma só de raça, que provavelmente a gente vai mexer, porque conforme a gente está andando nas cidades, estão vindo sugestões, a gente também está entendendo melhor as dinâmicas dessas questões também. Gente, eu vou divulgar a página na lista de transmissão do Ministério, tá? Para quem não sabe, o Ministério tem uma lista de transmissão no WhatsApp. Falem comigo. Eu queria agradecer ao pessoal de Libras, a gente acabou não falando muito dessas questões de acessibilidade. E acho que é isso, né, gente? Muito obrigado. Queria agradecer ao Ministério Público que está aqui, tem ajudado a gente muito nesses contatos locais, porque tem locais que a gente... É a primeira vez que a gente está fazendo pesquisa, então às vezes é difícil chegar, saber com quem falar, como falar e tal, né? Então o pessoal tem ajudado a gente muitíssimo. Tem que agradecer a câmera também, que eu não sei o seu nome. Margot. Perpetua. Say your name. Perpetua. Perpétua. Ah, Perpétua. Muito obrigado, pessoal. Valeu.